Hoje falaremos do Marechal Rodolfo Graziani. Quem foi esse homem? Qual é a sua história? E o que ele desempenhou na história da Itália fascista na Segunda Guerra Mundial? Rodolfo Graziani, Marchese de Nigelle, nasceu em 11 de agosto de 1882 em Filetino, na província de Frosinone, na Saboia, na Itália. Seus pais eram da burguesia. Ele foi o quarto dos 9 filhos de Filippo Graziani, que era médico, e Adélia Clemente. Seus pais inicialmente o orientaram para os estudos religiosos no seminário de Subiaco, mas ele preferiu a vida militar, não tendo recursos financeiros suficientes para frequentar a Accademia Militare di Modena. Ele cumpriu seu serviço militar no pelotão de oficiais cadetes da 94ª Fanteria del Regio Esercito, em Roma. Parece que em sua juventude, Graziani tinha simpatias socialistas, tanto que em 1904, enquanto se preparava para o exame para se tornar segundo-tenente, foi flagrado por um oficial lendo o jornal Avanti e correu o risco de ser expulso por isso. Se alguém tivesse investigado mais profundamente na altura, também teria descoberto que Rodolfo Graziani tinha participado de uma marcha de protesto em frente à embaixada russa algum tempo antes, na altura dos primeiros motins, elogiando os insurgentes. Em 1º de maio de 1904, ele foi promovido a segundo-tenente e enviado para 92ª Fanteria del Regio Esercito, em Viterbo, além de ter se formado na Accademia Militare di Modena, em 1906, no qual se tornou um oficial ativo do Primo Reggimento Granatieri, de Roma. Em 1908, ele foi designado para a Eritreia. Lá ele aprendeu árabe e tigrínia, línguas que mais tarde lhe seriam muito úteis. É importante dizer que a tigrínia era um dialeto falado nas terras altas da Eritreia. Em 1911, ele foi picado por uma cobra após ter contraído malária. Ele permaneceu em condições de saúde muito graves por quase um ano, após participar da Guerra Ítalo-Turca, no qual foi nomeado capitão. Após sua promoção, casou-se em 1913 com Inês Cronetti. A união durou até sua morte, 42 anos depois. O capitão Graziani retornou novamente à Líbia, onde viu em primeira mão como tanto as potências centrais da Alemanha Imperial quanto a sua aliada a Turquia, incitando os rebeldes muçulmanos locais a atacar postos avançados isolados do deserto italiano. Quando ele foi posteriormente transferido para Fronte di Caporetto, no norte da Itália, em guerra contra o exército imperial austríaco das potências centrais, no qual Graziani foi ferido 2 vezes em combate, sendo também duplamente citado por suas habilidades marciais e bravura pessoal em ação sob fogo inimigo. No final da guerra, ele emergiu como o mais jovem coronel do Regio Esercito, aos 36 anos. Após a Primeira Guerra Mundial, a política interna italiana lançou sua sombra sobre o caminho ascendente de Graziani, sobre o que até então tinha sido uma carreira marcial estelar. Foi a primeira vez que isso ocorreu, mas não seria a última. Em 1918, com apenas 36 anos, tornou-se coronel, o mais jovem da história italiana. No final do conflito, mudou-se para Parma, onde, durante os 2 anos vermelhos, foi secretamente condenado à morte pelo Comitê Revolucionário do Partido Comunista da Itália. Percebendo que corria sérios riscos, Graziani renunciou a todos os deveres civis e militares por 1 ano para se dedicar ao comércio com o Oriente, mas com resultados modestos. No entanto, ele não teve muito sucesso e o negócio acabou fracassando. Em 1924, Graziani juntou-se ao Partido Fascista do primeiro-ministro italiano Benito Mussolini, permanecendo como membro fiel até seu fim em abril de 1945. Devido ao aumento nos ataques rebeldes muçulmanos líbios contra famílias coloniais italianas e empresas no que o Duce chamou de Quarta Costa da Itália, Graziani foi selecionado para lidar com essa situação. Em 11 de janeiro de 1930, Graziani foi autorizado a retornar mais uma vez à cena de seus primeiros louros da guerra, no deserto, para reprimir implacavelmente toda a resistência da maneira que achasse adequada. Recém-nomeado vice-rei-governador italiano para a Cirenaica, Graziani devidamente eliminou a maior parte dela de 1930 a 1932, tanto sua eficácia militar quanto sua dureza política vieram à tona. Além da guerra aérea direta, a pacificação dos moradores locais por Graziani abrangeu a construção de campos de concentração e de trabalho escravo, que viram as mortes de milhares de líbios. Para a população colonial italiana exultante, ele foi alardeado como pacificador da Líbia, pois havia derrotado o líder rebelde
Muhammad Noali Shamsi e seus seguidores em batalha aberta. Graziani enforcou Shamsi publicamente como uma lição objetiva. Essa lição não pegou, no entanto. O esteio da rebelião foi finalmente esmagado após 2 décadas de guerra. De Roma, Mussolini o enviou para um segundo comando colonial no deserto, como governador reinante da Somalilândia italiana em 1935 a 1936. Seu domínio e governo se expandiram dramaticamente em meados de 1936, quando ele se tornou vice-rei e governador-geral de toda a África Oriental italiana. O Marechal Vaidoso foi ofuscado, no entanto, durante as campanhas italianas de 1935 a 1936, na Etiópia, por seu rival de longa data, o Marechal Pietro Badoglio, o verdadeiro conquistador de Addis Ababa. Ainda assim, ele liderou seu comando de campo bem o suficiente para que Mussolini o promovesse mais uma vez ao posto mais alto do exército como comandante supremo, que era essencialmente chefe do Estado-Maior-Geral, uma capacidade na qual ele serviu de 1939 a 1941 em Roma. As conquistas da Itália fascista ao longo do período de 2 anos, começando em 1935, foram a manifestação da tentativa do Duce de estabelecer um segundo Império Romano, modelando as conquistas da Roma Antiga. No entanto, Graziani deixou claro para o mundo que ele garantiria a conquista da Etiópia para Mussolini. Graziani disse: "O Duce terá a Etiópia, com ou sem os etíopes." Essas palavras se tornaram uma expressão característica do período colonial italiano na África do século XX. O período foi marcado por massacres e violência desenfreada e criminalidade às custas dos etíopes e de outros. Durante a Segunda Guerra Ítalo-Etíope, Graziani comandou a Frente Sul, liderando suas tropas da Somalilândia italiana para a Etiópia. Ele lutou contra os etíopes em Gnaldoria e Ojadin. No entanto, os esforços de Graziani constituíram um ataque secundário, enquanto o ataque primário veio da Eritreia e foi liderado pelo general Emilio de Bono, e mais tarde continuado pelo Marechal Pietro Badoglio, que entrou em Addis Ababa de uma forma triunfal. "A Itália tem seu império", gritou Mussolini da sacada do Palazzo Venezia, em Roma, em 9 de maio de 1936, em comemoração à conquista da Etiópia. Devido ao massacre no dia 19 de fevereiro de 1937 em Addis Ababa, no qual cerca de 19.200 etíopes negros morreram em um período de 3 dias, desencadeou em uma tentativa de assassinato a Graziani, que foi mal sucedida. Addis Ababa caiu para Badoglio em 5 de maio de 1936, embora Graziani quisesse chegar a Harar antes que Badoglio chegasse a Addis Ababa. Ele não conseguiu. No entanto, por seu papel de comandar a Frente Sul, Graziani foi promovido a Marechal da Itália. Durante uma excursão a uma igreja ortodoxa etíope em Diridawa, Graziani caiu em um poço coberto por um tapete ornamentado, uma armadilha que ele acreditava ter sido inventada por padres etíopes para matá-lo ou feri-lo gravemente. Apesar de sua crença nas origens do ataque contra ele, Graziani anunciou uma celebração pública planejada do recente nascimento do príncipe italiano de Nápoles. Ele planejou distribuir dinheiro aos pobres da capital etíope ocupada de Addis Ababa na sexta-feira, 19 de fevereiro de 1937. O local escolhido para a distribuição dos fundos foi a frente do Palácio Genep Oli, o Palácio Real, conhecido carinhosamente como Pequeno Gibe ou Gibe Saliô. A multidão naquela manhã incluía 2 supostos assassinos, os eritreus Abrahat Onidibosh e Mugs Ashidun. Eles chegaram a Addis Ababa como alunos da escola Manlik Afani, da cidade que recebeu o nome do imperador etíope de 1889 a 1913. O evento Gibe Saliô inicialmente ocorreu conforme planejado. O vice-rei Graziani discursou e a nobreza local prestou homenagem, abjeta a ele como seu senhor. Aviões da Regia Aeronáutica rugiram no alto em saudação. Doações foram distribuídas aos pobres às 11 horas da manhã. Os 2 supostos assassinos chegaram ao pé dos degraus do Pequeno Gibe. Eles assustaram a todos ao atirar até 10 granadas de mão diretamente em Graziani, que ficou atordoado. O suposto terceiro cúmplice, o motorista de táxi local Simeon Adfries, que supostamente havia fornecido as granadas de mão, os levou para a segurança inicial. Entre os feridos estava Graziani, cujo corpo havia sido salpicado com centenas de fragmentos de granada. Levado às pressas para um hospital italiano próximo, ele se recuperou milagrosamente após uma cirurgia de emergência. A resposta italiana enfurecida ao ataque ocorreu imediatamente após as explosões.
A polícia italiana atirou diretamente na multidão compacta de pobres que se reuniram para receber os fundos de caridade aos pés dos degraus do pequeno Gibi. O secretário federal italiano Guido Cortese supostamente sacou sua arma no coldre e atirou nos dignitários etíopes reunidos, de pé ao lado dele no palco. Camaradas, hoje é o dia em que devemos mostrar nossa devoção ao nosso vice-rei reagindo e destruindo os etíopes por 3 dias, disse Cortese, emitindo a primeira ordem de represália. Eu lhes dou carta branca para destruir e matar e fazer o que quiserem com os etíopes. A perseguição começou imediatamente, italianos gritando Il Duce. Após isso, esfaquearam implacavelmente os etíopes com punhais ou esmagavam suas cabeças com cacetetes. O terrorismo escalou para incendiar casas com gasolina, bem como invadir as casas de gregos e armênios residentes para linchar seus servos. Um marechal ferido foi chamado de volta à Itália por um Mussolini preocupado. Graziani passou a receber sucessivamente postos mais altos, tanto militares quanto políticos, até o colapso da Itália republicana fascista de Salò, em abril de 1945. O ditador italiano Mussolini declarou guerra à Inglaterra e à França em 10 de junho de 1940. Pouco depois, Graziani experimentou outra ascensão em sua carreira quando o avião pessoal do Marechal do Ar, Italo Balbo, foi atingido por fogo amigo sobre o porto de Trípoli. Ninguém a bordo sobreviveu. Naquele mesmo dia, Mussolini nomeou seu mais famoso marechal para suceder o aviador morto, um posto que ele ocupou até 15 de março de 1941. No entanto, foi durante essa última estada nas terras devastadas da Líbia que a reputação do Marechal Graziani entrou em uma espiral descendente da qual nunca se recuperou completamente. Isso se deveu à determinação do Duce de que seu novo senhor da Guerra do Deserto, por sua vez, realizaria a invasão do vizinho Egito britânico. Mussolini esperava plenamente que isso incluísse a destruição completa do 8º Exército Britânico. Graziani disse a Mussolini em termos inequívocos que o 8º Exército, mais fortemente blindado, esmagaria as forças italianas. Porém, Mussolini não deu importância a tais opiniões negativas e não solicitadas. A invasão do Egito pelo Regio Esercito ocorreu conforme o planejado em 9 de setembro de 1940. Apesar de ter um maior contingente, incluindo a colorida cavalaria leve nativa SPY e unidades regulares do exército e da milícia voluntária, o exército italiano, sob as ordens de Graziani, não estava à altura da tarefa de derrotar o 8º Exército Britânico. A derrota dos italianos foi rápida. Eles foram humilhados por fotografias de milhares se rendendo a punhados de soldados britânicos. Mussolini culpou seu marechal ferido pelo desastre. Em 25 de março de 1941, Graziani retornou à Itália em desonra e se aposentou até 25 de julho de 1943, quando Mussolini foi deposto e quando a guerra se voltava contra os fascistas italianos. Em setembro de 1943, Graziani encerrou suas 4 décadas de lealdade ao rei Vítor Emanuel III da Itália, ficando do lado de Mussolini, com a recém-Repubblica Sociale Italiana, que os alemães haviam restaurado ao poder no norte da Itália. Graziani, que se tornou ministro da Defesa Nacional, mais uma vez surpreendeu a todos ao vencer a última vitória militar italiana da Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 1944, na Batalha de Garfanha. Em Garfanha, Graziani mobilizou tanto a 4ª Divisione Alpina Monterosa quanto a 3ª Divisione Infanteria della Marina San Marco, que derrotou uma força aliada. Mas a maré ainda estava fluindo contra os italianos. Os partigiani assassinaram Mussolini, como já vimos em um dos episódios do canal falando sobre o ocorrido. Tanques americanos invadiram Milão, e os americanos fizeram Graziani como prisioneiro de guerra. Ele retornou à África para sua segurança, enquanto os guerrilheiros massacravam todos os príncipes membros do fascismo, que haviam conseguido encontrar. Graziani mais tarde retornou para casa quando os assassinatos diminuíram. Posteriormente, ele passou 4 meses na prisão, mas nunca foi condenado por nada. Graziani defendeu sua carreira em livros do pós-guerra, estabelecendo-se politicamente. Em 1952, ele se juntou ao Movimento Sociale Italiano, do qual se tornou presidente honorário um ano depois. Em janeiro de 1954, durante o Congresso Nacional do MSI, em Viareggio, ele fez um discurso no qual expôs suas ideias para relançar o movimento. Em 11 de janeiro de 1955, Rodolfo Graziani faleceu aos 72 anos de idade. A conclusão que chegamos é que Graziani lutou por seus ideais, não foi radical como muitos, e o fascismo foi sem dúvida o que ele acreditava,
pela ideia de um social. No próximo episódio falaremos do Marechal Mascarenhas de Moraes. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.